Barra do Piraí, uma cidade nascida do encontro das águas, moldada pelo ferro e pelo tempo. No cruzamento dos rios Piraí e Paraíba do Sul, ergue-se um território que carrega séculos de história. Pouco a pouco, este território cedeu espaço às grandes fazendas de café, o chamado Ouro Verde que impulsionou o Brasil imperial. Para escoar a produção, surgia a necessidade de um novo ritmo, o da ferrovia. Assim, no final do século XIX, os trilhos chegaram, e com eles, um novo ciclo. Barra do Piraí tornou-se o maior entroncamento ferroviário da América Latina. A cidade era cruzada por trilhos e destinos: a Estrada de Ferro Dom Pedro II, a Santa Isabel do Rio Preto e a Piraiense. Por aqui passavam cargas, tecnologias e conhecimento. E a história por si só conta que Barra do Piraí foi ou é o maior entroncamento ferroviário da América Latina. Dentro do nosso slogan do IDEC, o passado tem muitas histórias a contar. Barra do Piraí, ela era, na verdade, um povoado. E isso daí, ela estava relacionada diretamente à freguesia de Valença, a Piraí e Vassouras, aonde se concentrava, né, todo o poder dos barões de café. Dom Pedro II, juntamente com o Barão de Mauá, que foi a pessoa que realmente idealizou a chegada da ferrovia, que foi em idos de 1854. Eles viram que o melhor caminho seria realmente por Barra do Piraí, porque facilitaria tanto São Paulo, quanto Minas, quanto Rio de Janeiro. E isso daí foi fundamental para nós termos essa reverência sobre a história da ferrovia. Mas o que permaneceu? No coração da cidade, o relógio da Central do Brasil resiste. Monumento do tempo, da cultura, da troca. Sua arquitetura eclética, com influências que chegam a lembrar detalhes da arquitetura chinesa, reflete o que a ferrovia trouxe para a cidade: diversidade cultural, conhecimento, movimento. Hoje é um monumento, memória viva de um tempo. A ferrovia, ela, dentro de Barra do Piraí, principalmente, que é uma cidade, é o maior entroncamento ferroviário da América Latina, movimentou a cidade. As cidades, né? Tanto antes quanto hoje. Ela faz um triângulo na cidade, né? Então eu imagino que um desses triângulos é a espinha dorsal da cidade. Independente se foi rede ferroviária, antiga ferrovia para a atual ferrovia, né? Sem a ferrovia, a Barra do Piraí não seria a cidade que é hoje. A ferrovia, com ela veio muita coisa. Foi se formando o povoado e vem gente daqui, vem gente dali. Barra do Piraí, demograficamente, ela vai até nos limites de Volta Redonda. Mas não é tão grande assim. A população, ela está centrada, né, nos bairros aos redores aqui. Então, talvez, se a gente não tivesse a ferrovia, a gente não teria chegado hoje nessa quantidade de pessoas, realmente. Com isso, Barra do Piraí se tornou uma cidade muito importante, porque tudo era aqui. A gente ia visitar os parentes em Cruzeiro, em São Paulo, de trem elétrico, entendeu? Era muito legal, era uma ansiedade. Barrinha, quando ele chegava, a Rua da Estação era uma coisa de louco, era loucura. Eu não consigo nem imaginar Barra do Piraí sem a linha do trem, com toda sinceridade. Eu não consigo imaginar. A estação ferroviária, inaugurada por Dom Pedro II em 1864, era muito mais do que um ponto de embarque. Era um portal. Por ela, cruzavam histórias, esperanças e saberes. E ali próximo, a Rotunda, construída em 1891 pela Estrada de Ferro Central do Brasil, é um espetáculo da engenharia. Oficinas, depósitos e a giratória de 180 graus movimentavam locomotivas de maneira precisa e incessante. Sua arquitetura,
baseada no sistema construtivo Polonceau, com grandes vãos, tijolos aparentes, cobertura de 4 águas, revela a sofisticação técnica da época. Do que se criou, sabe, de comunidade em torno da Ferrovia do Aço é uma grandeza, sabe, há de ser assim. O que acontece com relação à ferrovia, de uma maneira geral? As comunidades acabam, sabe, se formando em torno dela. Barra do Piraí cresceu em volta da linha. Você vai na Rua da Estação aqui, os melhores prédios, os melhores lugares, era sempre perto da linha. O que fez Barra do Piraí crescer foi esse trocamento ferroviário. E tudo era pelo trem, não tem como fugir dessa realidade. Nós temos assento na cadeira do Conselho de Cultura na área de patrimônio histórico. Enquanto historiador, estamos mantendo a chama acesa. Preservação da história ferroviária, porque hoje nós somos protagonistas. Amanhã não seremos. Mas e o legado? Barra do Piraí tinha uma estação só essa aqui. Não, ela não era só essa. Aonde é a rodoviária é que era a estação ferroviária. Porque essa daqui ela foi inaugurada em 1864, em 1914 ela foi reformada. Eu queria também falar um pouco da ponte, que é interessante. Que todos chamam, né, de ponte metálica. O primeiro nome que foi dado a ela foi engenheiro Antônio Carlos. Ela foi produzida na Bélgica, na época do rei Leopoldo, e ela chegou em 1898 e foi inaugurada em 1902. Desde 1902, atendia, primeiro momento, a questão ferrovia e passagem de veículos, né, e pessoas. Após se extinguir a Rede Mineira de Viação na década de 60, transformou só para pedestres e veículos. Como Barra do Piraí tinha essa questão, né, política envolvendo, né, eles fizeram uma homenagem que está até hoje, como Ponte Getúlio Vargas. No bairro de Santana, outras obras moldavam o povoado. A Avenida à beira do rio, o cais com palmeiras imperiais e a Casa do Imigrante, símbolo de um tempo de progresso. De um lado, um projeto urbano impulsionado por uma elite agrária, que se manifestava na arquitetura, nas obras públicas e nos símbolos religiosos. De outro, um polo urbano emergente, dinamizado pela ferrovia, pelo comércio e pela presença dos imigrantes. A história da ferrovia ela se manteve. Nós tínhamos estações que elas eram utilizadas naquela época. Com a privatização, essas estações, elas não deixaram de ser utilizadas, estavam lá, é um patrimônio, é histórico, né? Nós temos obras aí que elas têm mais de 100 anos, né? Então, isso tudo são coisas que permaneceram, mas só que ficou na história. Alguns imóveis, por ser secular, é importantíssimo a gente restaurar e preservar todos os bens, tanto material quanto imaterial. Porque um povo sem história, né, é um povo sem memória. Vale a pena ressaltar que tudo passava por Barra do Piraí. Toda a produção cafeeira também era um período de barões, principalmente no crescimento que envolveu Barra do Piraí, cidades vizinhas e também outras capitais, a qual realmente houve grande relevância, tanto no escoamento de produção, que dado a época precisavam, e também de pessoas. Meu pai, por exemplo, comprava muito no centro do Rio, com os mascates lá do centro do Rio. Então ele descia muito de trem. Ele ia comprar as coisas em São Paulo, ia de trem. Então, eles viveram muito esse lado da ferrovia, de chegada de pessoal. E meu pai, ele começou como camelô e foi crescendo, crescendo. O trem estava muito envolvido, historicamente para a gente aqui, direto. Por exemplo, a CSN mesmo, os insumos dela, a maioria dela, tanto como chega como sai, tem que passar por aqui, não tem jeito. A BRS é muito forte nisso. E ela está fazendo essas obras de expansão que gera de emprego, que gera de ICM, que gera de venda. É uma realidade que vai acontecer aqui para a gente e está acontecendo e está fazendo a mudança, que trouxe um retorno monetário para a Barra. Mendes vem para cá, Humberto Antunes vem para cá, Paulo de Frontin vem para cá, Vassouras vem para cá. Ficou sendo dependente de Barra do Piraí, porque é onde entra e é onde sai o minério.
pela ferrovia. Ali está passando a economia. O progresso realmente está chegando por ali, cara. Então a gente realmente cresceu em volta da ferrovia. A ferrovia representa muito para a nossa cidade, porque esse dinheiro, ele fica aqui. É isso que a gente tem tentado fazer a cada dia, com que as pessoas deem valor ao nosso comércio. Deixar o dinheiro na cidade onde ela está alocada. Isso é muito legal também. A nível de ferrovia, o melhor emprego do mundo foi a rede. O carro não ia existir. A MRS transporta 272 vagões de carga para abastecer a Guaíba para exportação de minério. Faz o percurso Rio, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, que a ferrovia é fundamental em Barra do Piraí. É o desenvolvimento financeiro da cidade, né? Então, assim, é muito importante ter a ferrovia, ter a MRS dentro de Barra do Piraí, que emprega muitas pessoas. As pessoas precisam muito da ferrovia dentro da nossa cidade. A ferrovia, com ela, veio muita coisa. Veio a informação, veio pessoas. Minha família, realmente, era da antiga rede. Meu avô, por exemplo, ele foi o carpinteiro da antiga rede, né? Ele veio de Palmeira da Serra, onde o trem passava e veio para trabalhar. O pai do meu sogro era da antiga rede. Entrei na empresa como auxiliar de maquinista em 1978 e depois passei a inspetor interino na rede ferroviária. Quando a MRS tomou posse, chegar numa empresa que de repente é outro mundo. E essa batalha eu hoje dou como vencida, né? Agora conta dos mais novos, né? Os frutos, né? Eu fui a raiz e ele foi a árvore, né? E a árvore agora é só produzir frutos. O meu amor pela ferrovia, ela vem bem antes de eu estar trabalhando aqui. Meu pai trabalhou na MRS e na rede ferroviária a vida dele toda. Meu avô também foi ferroviário. E assim, era uma coisa tão presente na minha vida que eu me lembro quando eu era criança, pediram na escola para os nossos pais falarem sobre a profissão. E eu logo cheguei em casa e pedi pro meu pai, tem como você falar sobre a sua profissão na minha escola? Meu pai pegou as fotos, ele levou na minha escola, ele apresentou a ferrovia, a gente falou um pouco do que ele fazia na ferrovia. E foi um dia que para mim assim, foi sensacional, porque eu pude mostrar o amor do meu pai para os meus amigos na época, foi uma coisa bem legal. O avô da minha esposa trabalhou na antiga rede, na Estrada Mineira, foi para a rede ferroviária. Os ferroviários é todo tipo de gente. É homem, é mulher agora, entendeu? A quantidade de mulheres encabeçando coisas importantíssimas dentro da ferrovia. Isso é muito legal. Esse dia eu estava conversando com uma menina e ela trabalha com controle de trem para poder trocar o vagão de lugar. Ela estava me explicando, falei, menina, mas que serviço bacana. Falei para ela, mas olha, que responsabilidade. Então isso é muito importante. Moradora da onde? Barra do Piraí. A visão de ferrovia dentro da cidade de Barra do Piraí, por exemplo, o ferroviário ele é o destaque dentro da cidade. Esse encantamento pela ferrovia, ele foi contínuo, né? Você via um maquinista passar, fala, pô, aquele cara é maquinista, meu Deus, e hoje é a mesma coisa, né? A mulher na ferrovia, a mulher trabalhando em cargos operacionais e a mulher trabalhando em cargos de liderança abrem novas portas. Quando eu tive a oportunidade, eu falei, pai, eu quero entrar na ferrovia, eu quero ser maquinista. A minha maior aspiração, que é meu pai. Tantos anos, sempre saindo e voltando com a felicidade, né? Os presentes que ele me dava de trem. A gente morava próximo à linha do trem e o antigo trem de prata passava. Eu sabia o horário, corria para ver ele passando, né? A ferrovia é abstrata para muita gente lá fora. As pessoas às vezes não conhecem muito o que é a ferrovia. E isso encanta. Tanto que o turista ele vai numa cidade que tem ferrovia, ele se encanta. E quando chega a virada para a nova ferrovia, né, que a MRS chega, aí muda-se isso, essa visão de uma ferrovia que não tinha investimento. Uma história muito diferente uma da outra. A rede ferroviária
era muito braçal, não tinha investimento. E esse investimento, ele não veio só no fator maquinário, né? Ela veio no fator humano também, porque a via permanente na época não tinha um estudo necessário que precisava para ser maquinista. E ela não queria mais auxiliar, ela queria maquinista. Para não botar ninguém na rua, ela fez o quê? Ela lançou a linha do saber. Cara, isso aí para mim foi a coisa maior que ela fez. Ela pegou, fez o seguinte, chamou a gente e falou assim, olha, junto com o Senai nós vamos dar um curso para o pessoal tirar o 2º grau. E começamos a formar os pessoal. Foi formando, nós fomos promovendo, fazia dele um profissional que a empresa queria. Então a gente demorava 5 anos para fazer um maquinista, cara. Hoje, 6 meses você faz um maquinista. Sem contar as outras coisas que vão acontecendo em termos de futuro. Mais oportunidades, entendeu? E isso é uma coisa de muita valia, né? Entendeu? Que se não fosse a ferrovia, seria o quê? Então, onde tiver oportunidade, a gente vai fazer acontecer. Não dá para você pensar que a ferrovia vai parar agora com 500 anos só de vida o país. Vai crescer muito mais, se Deus quiser. Inclusive, é uma coisa que está acontecendo no país, né, cara? O que a ferrovia está crescendo no país é uma grandeza, entendeu? Essas dinâmicas explicam o rápido crescimento da cidade na virada do século XIX para o século XX. A herança ferroviária permanece como uma marca identitária fundamental de Barra do Piraí, não apenas na paisagem urbana, mas também na memória coletiva que se consolidou ao longo de sua história. O que a gente está buscando agora é tentar virar a chave da história, ter esse olhar do passado. E é importantíssimo, né, essa questão da gente preservar a história. Tanto a questão da história na sua estrutura arquitetônica, quanto também a sua história, né, das pessoas que um dia foram partícipes direto. E nós estamos aqui para manter isso daí, né, funcionando nesse sentido e para deixar, né, para as futuras gerações o grande legado nessa questão. A ferrovia não precisa de você, mas você precisa da ferrovia. Porque a ferrovia não é só hoje não, ela é amanhã. A gente passa, ela fica.